O desaparecimento do universo, capítulo 2, continuação. Gary, as pessoas adoram profecias. Pode apostar que sim, o Arten falou. Praticamente toda a religião cristã foi tirada de histórias e escrituras anteriores, incluindo, mas não limitada a isso, alguns dos antigos pergaminhos de cobre do Mar Morto que não sobreviveram. A propósito, nós não fomos muito lisonjeiros em relação aos essênios antes, mas eles tinham um grande talento para copiar e preservar as escrituras, as quais eles eram mais devotados do que praticamente qualquer outra corrente espiritualista. E o Gary, vocês não estão amolecendo com as pessoas agora, não é? E o Arten, as pessoas não são boas nem más, você verá. O ponto que começamos a mostrar sobre as regras dos estudos bíblicos é esse. Se os escritores dos evangelhos copiaram uns dos outros, o que não era incomum naquela época, e os estudiosos de hoje dão credibilidade às histórias e citações baseando-se no número de fontes diferentes onde elas são encontradas, então suas descobertas algumas vezes serão errôneas, especialmente se a fonte original das cópias estava errada para início de conversa, ou se sua fonte original foi modificada por aquele que a copiou e depois foi perdida ou destruída. E o Gary. Então, copiar alguma coisa não a torna verdadeira, e o fato de que algo não foi copiado muitas vezes não o torna falso. Arten, sim, um aluno excepcional. Agora eu vou dar uma profecia a você. Você vai escrever um livro a esse respeito que vai contar a algumas pessoas o que nós dissemos. Gary. Não acho que as pessoas acreditariam em mim se eu dissesse a elas que vocês, caras, apareceram para mim desse jeito. E o Arten, na verdade, algumas pessoas acreditariam e outras não. Mas e daí? Tem uma sugestão que vai ajudá-lo a ir em frente e ser muito pacífico. E se você não tentar convencer ninguém a acreditar em nada, comece a escrever o livro como se fosse apenas uma história, como se você a tivesse inventado. Depois diga às pessoas que elas inventaram você. Tudo é inventado. Esse é o ponto, meu irmão. E o Gary, não sei, eu provavelmente nem seria capaz de colocar a pontuação correta. E o Arten, qual é a diferença desde que as pessoas consigam entender a maior parte? Não se preocupe com os detalhes, apenas escreva o que lhe dissermos. É a mensagem que importa, não o modo de falar. O que você estragar na pontuação vai compensar com substância e consistência. Além disso, você pode se surpreender. Peça ao Espírito Santo para ajudá-lo e vai se sair bem. E o Gary, isso não contradiz o que vocês me disseram antes sobre como eu não tenho que contar nada a ninguém se não quiser e como vocês não vão me falar sobre o futuro e coisas assim? E a puxar, não, nós não vamos lhe contar muito sobre o futuro e você não tem que escrever nada se não quiser. Mesmo que o faça, não tem que aparecer em público se não se sentir confortável com isso. Você não gosta de falar diante de uma multidão, não é? E o Gary, eu iria preferir enfiar pedaços de vidro em meu traseiro em vez disso. E a puxar, não acho que isso será necessário. O importante é que você é livre para fazer o que quiser. Mas seria sábio da sua parte não fazer isso sozinho. Deixe Jota ou o Espírito Santo tomar as decisões por você sempre que tiver tempo de pedir isso a eles. Nós temos uma vantagem ao falar sobre isso, porque tudo o que vai acontecer já aconteceu. Não é como se estivéssemos lhe dando uma tarefa especial. Apenas estamos lhe contando o que já aconteceu. Vamos chegar nisso umas horas dessas. E o Gary, eu me sinto um pouco desconfortável em contar a Karen sobre isso. Ela conseguiria ver vocês dois se estivesse aqui? E a puxar, claro, os corpos que projetamos são tão densos quanto os de vocês, embora nossos cérebros não sejam. Brincadeira. Mas qualquer um seria capaz de nos ver da mesma maneira que você pode ver. Entretanto, você talvez esteja fazendo um favor a Karen por não lhe contar sobre nós por enquanto. E o Gary, como é isso? E a puxar, se você contar a ela sobre nós agora e ela acreditar em você, o que aconteceria de fato? Isso alteraria a vida dela e provocaria uma série de acontecimentos dos quais ela não precisa. Seria melhor contar a ela
Depois, quando nossas visitas terminarem, você é a única pessoa que queremos que esteja envolvida neste momento. E nós continuaremos o mesmo capítulo em cenas dos próximos capítulos.